Eu disse para ele, não precisa, eu falo alto. Mas, enfim. Então, meu nome é Gorete, eu estou vindo do Rio Negrinho hoje. E eu vim falar com vocês um assunto que até pouco tempo era um tabu. Mas, infelizmente, a gente precisa conversar. Mas, primeiramente, eu gostaria, assim, de expressar a minha alegria de estar aqui. A gente sabe que as coisas não acontecem por acaso, né, Ricardo? Isso, hoje cheguei aqui, de repente, será que é essa casa, não é? Mas, enfim, estamos aqui, vamos trabalhar esse assunto, que eu acho que é um assunto bem importante. Ricardo, obrigado por ter me cedido a sua vaga, tá? E assim, ó, 7ª URI fica esperando vocês, a visita de vocês também, tá? Vamos lá, a gente está com uma parceria bem legal entre os jovens, entre 7ª e 8ª URI. Mas, enfim, é bom festejar a vida, né? É uma alegria, mas, infelizmente, tem pessoas que por algum momento na sua vida, sem saber explicar o porquê, resolve ceifar a sua caminhada. E como nós, da doutrina espírita, sabemos, a vida não acaba com o corpo. A vida continua. Só que essas pessoas, elas perdem o sentido, ela perde a razão de ser. E nós vamos conversar agora no mês de setembro inteiro, já está esse debate, nós vamos conversar hoje sobre o Setembro Amarelo. E eu gostaria de iniciar a minha fala de uma forma um pouco divertida, já que é um assunto tão difícil de falar, né? E eu gostaria do meu amiguinho lá me assessorasse. É uma divulgação do Setembro Amarelo de uma forma bem legal, bem divertida. Mas eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção. Alô, Jandira! Como é que você tá? Voltando da caminhada? Que beleza, tá caminhando todo dia, Jandira. Ei, quem te viu, quem te vê, hein, coisinha. Outro dia você tava com aqueles pensamentos de morrer e agora você tá tão melhor. Pois então, minha filha, é pra isso que eu tô te ligando. Modo chamar você pra encaixar no movimento Setembro Amarelo, que é a campanha de prevenção do suicídio, minha filha. Amarelo, pra prestar atenção, que é isso que nós precisamos fazer. Procurar ajuda, procurar um profissional da saúde, tentar livrar essa tristeza que nem você fez. Eu fico tão satisfeita de ver você assim melhor, Jandira. E foi ajudando você que eu descobri que a gente pode ajudar muitas pessoas. É modo de prevenir, coisinha. Do mesmo jeito que a gente previne uma cárie usando um fio dental, a gente pode prevenir o suicídio cuidando do fio mental da gente e das pessoas que estão perto de nós, uai. O fio mental da gente tem hora que embola, começa a vir umas ideias ruins, né? E para desembolar a gente precisa de ajuda. Tem que entender que suicídio é emergência. Tem que procurar um profissional de saúde, né, coisinha? Só que tem um rebu para falar desse assunto. O Setembro Amarelo é para quebrar esse rebu, Jandira. Para nós se ajudar e ajudar quem está precisando. E nós vai falar assim, ó. Quem previne, prevê. E quem prevê, não deixa acontecer. Vamos encaixar? Então tá, coisinha. Tchau. Ela ficou paradinha, mas não tem problema. Deu para entender o recado, né? Isso. Essa divulgação aqui, ela está sendo lançada no Brasil todo. Tem várias outras divulgações que eu passei também os áudios para casa, que vocês podem usar. E se você quiser pegar meu HD para o próximo, está lá no meu computador. Isso. Então, não é do CVV. Tá? Essa senhora aqui, essa divulgação não é do CVV. Mas o CVV, eu já vou explicar para vocês o que é. É um grande incentivador do Setembro Amarelo por acreditarmos que viver vale a pena. Foi uma clínica de psiquiatria que montou essa divulgação. E quando essa senhora amada fala que a gente tem que prevenir como se previne uma cárie, passando o fio dental. A gente tem que prevenir o suicídio, gente. Nós vamos ver nos slides para frente que ele pode ser prevenido, sim. E quando ela fala que às vezes o nosso fio fica embolado, são aqueles pensamentos ruins que vêm de vez em quando. Que nós, conhecendo essa doutrina maravilhosa, sabemos que isso acontece. Acontece de vez em quando? Acontece sempre. Por quê? Porque 90%, estatisticamente falando, 90% do que a gente pensa durante o nosso dia todo
Está do ladinho ali, querido. Está do ladinho. Isso. 90% do que a gente pensa é lixo. É coisa que não precisávamos pensar. Então, temos que prestar atenção. E, às vezes, justamente, essas coisas ruins vêm na nossa cabeça. Vêm esses pensamentos ruins. E o que a doutrina explica? Devemos vigiar e orar. Vocês já ouviram falar disso? Sempre, né? Então, o Setembro Amarelo está aí para a gente quebrar esse tabu. Temos que falar sim. Temos que falar nas escolas. Temos que falar nas casas espíritas sobre esse assunto. Temos que falar na associação de moradores, igrejas e tudo. Por quê? Porque essas pessoas que estão, às vezes, com esses pensamentos ruins, com esses fios embolados, se elas percebem que elas podem ser ouvidas, existe uma grande possibilidade delas de procurar ajuda e não deixar isso acontecer. Nós, do CVV, eu falo nós, do CVV, porque eu faço parte de um grupo de CVV lá da minha cidade. Nós acreditamos que nós somos parecidos com um copo d'água. E o copo d'água, a última gota é que faz transbordar, certo? E é essa última gota que a pessoa vai acabar cometendo o suicídio. Então, qual é a nossa filosofia? Não deixar esse copo encher. E através da conversa, do desabafo, ir esvaziando o copo. Porque não é a pessoa perdeu o emprego ou a pessoa acabou com o vínculo do relacionamento, é que ela vai cometer o suicídio. Não, o copo está cheio de água. São todos aqueles problemas que estão ali, é que vão fazendo a pessoa ir ter esses pensamentos. Então, o que nós não podemos fazer é com que esses pensamentos ruins venham. Ou esvaziando o copo todos os dias. Vamos ver se vai tocar agora, filho. Acho que agora tem que sair dali, né? Então, tá. Então, e quando ela fala ali que todos podem ajudar um ao outro. E é verdade. E sabe essa fitinha amarela que muitos de vocês ganharam? Isso, a partir de hoje vocês vão ser nossos parceiros. Porque sabemos que na vida nós não estamos aqui por acaso. E que um depende do outro. A felicidade nossa depende da felicidade sua. Então, aqui, ó. O Setembro Amarelo, então, ele não possui proprietários, não foi o CVV que criou, ele existe há 4 anos no mundo, tá? Tem algumas histórias que falam o porquê do Setembro Amarelo. Mas se vocês entrar no site www.com.gov.br, vocês vão descobrir toda a história do Setembro Amarelo, tá? Dia 10 é o dia da prevenção, então a gente já está trabalhando desde o dia 1º em cima dessa campanha. E o CVV, Centro de Valorização à Vida, é o grande mobilizador. Quem pode participar? Todos nós podemos. E hoje, vocês já estão participando aqui comigo, né? Através de caminhadas, fitas amarelas nas casas, luzes amarelas e a fitinha amarela na roupa, essa que vocês estão levando para casa hoje. Então, quem perguntar para vocês, o que significa essa fitinha? Aí é a fita do Setembro Amarelo. O que é o Setembro Amarelo? É o mês de prevenção ao suicídio. Tá, ok? Então, hoje eu estou convidando vocês para fazer parte dessa caminhada. Por quê, Gorete? Por causa disso aqui, ó. Agora vem a parte triste da história. 800 mil casos de suicídio acontecem todo ano no mundo. Isso ainda são aqueles casos que as pessoas dizem. Porque tem muitos casos que são omitidos. Porque a história do suicídio, na nossa história, que vem desde a Idade Antiga, as pessoas tinham vergonha de falar que um membro da família cometeu suicídio. Sabe por quê? Porque antigamente as pessoas que cometiam suicídio, elas não podiam nem sequer ser enterradas junto com as demais. Então, como nós somos espíritos milenares, essa história vai ficando impregnada dentro do nosso perispírito. E também, muitos casos são omitidos, não são computadorizados, porque alguns seguros de vida não cobrem pessoas que morrem em suicídio. Triste, né? Então, significa que esses números aqui podem ser maiores. A cada 40 segundos, uma pessoa comete suicídio, gente. Olha que triste.
Por sabermos nós que somos espíritos milenares, por sabermos nós a importância de uma reencarnação, da preparação reencarnatória que fazemos, e de repente, no momento X da nossa vida, a gente vem e comete o suicídio. Chico contava uma história que tinha uma criança que com 5 anos estava no hospital e ele foi fazer um atendimento à sua mãe. E a sua mãe, muito triste, disse: pense, Chico, meu filho nasceu sem os 2 braços. E agora, por causa dessa doença, eles querem amputar as 2 pernas. E a mentora espiritual dele disse: Chico, conforta essa mãe. É necessário. Porque durante as 10 últimas encarnações desse ser, ele cometeu suicídio. E agora, chegando aos 5 anos, ele está com o pensamento de chegar no primeiro precipício e se matar. Então, vai ser tirado todas as possibilidades de cometer esse erro. Então, a gente conhecendo essa doutrina maravilhosa, que nos explica e nos conforta de onde viemos, o que estamos fazendo e para onde vamos, a gente pode entender que muitas vezes, a maioria das vezes, o sofrimento faz parte da nossa vida. Porque através do sofrimento é que nós crescemos. Só que para a gente, que somos espíritos tão rebeldes, somos seres, crianças tão rebeldes, a gente não entende isso. Quem que quer ser triste? Quem que quer sofrer? Mas também a doutrina nos esclarece que vivemos um mundo de expiações e provas. E nesse mundo, nós não viemos aqui para a felicidade. Nós temos que passar ainda pelas dores, pelo sofrimento, para aprendermos. Mas se tivermos essa graça, um dia seremos espíritos felizes. Sim. Só que para isso, no momento, temos que passar por essa dificuldade. Continuando, para cada 10 suicídios, acontece de 40 a 60 tentativas. O que são tentativas? São aqueles pensamentos que não foram trabalhados e a pessoa continua com a ideia fixa que tirar a vida é a melhor solução. E o mais triste de tudo é que muitas vezes consegue. Então, realmente, esse número vem assustar a gente. Tem alguns slides que os números vão se repetir, tá, gente? Mas é importante porque aqui no Brasil acontece, em média, 32 suicídios por dia. A gente começou no mundo e veio parar no Brasil. Né? 32 suicídios no lugar aonde é pátria, coração do mundo, pátria do Evangelho. Perguntava para o Haroldo sobre se o coração do mundo é pátria do Evangelho, por que tanta guerra, por que tanto sofrimento? E daí, numa das palestras, ele explica: nós somos no hospital. E o hospital vem quem? Os doentes. Mas, ao mesmo tempo, sabemos que onde tem doentes, tem pessoas do bem. E eu sou bem firme quando eu digo que o nosso mundo nunca esteve tão bom que nem está hoje. Mesmo com todos esses números aqui. Sabe por quê? Até pouco tempo atrás, onde já ouvia falar que tinha pessoas interessadas em ajudar o outro? Onde ouviu falar que tinha tantas ONGs cuidando do bem-estar do outro? Hoje nós temos ONG que cuida até de animais, de pessoas idosas, cuida do câncer. E agora nós temos ONGs que cuidam até do pensamento e do sentimento das pessoas. Olha só que legal, gente. E por aí acredita-se sim que o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Esse gráfico aqui, eu acredito assim, que seja um dos gráficos assim, que mais assusta a gente. Por quê? Primeiro, em 2017, foram capturados nas redes sociais, Twitter, YouTube, Face, principalmente, que os jovens usam bastante Face, né? 1.230.197 menções a suicídio. Daí a gente começa a pensar, né? Nossa, os jovens vão lá no Face e parecem estar tão alegres, né? Não é assim? Então significa que essa felicidade é uma felicidade falsa? O que são essas menções, Gorete? São justamente aquelas ideias assim: ai, que vontade de dormir e não acordar mais. Eu preferi estar em outro lugar do que aqui. Esses são menções de pessoas
que estão pedindo ajuda. Porque o suicídio não acontece de hoje para hoje. Não é assim, acho que amanhã eu vou me matar. Não, gente. Por quê? Porque 90% dos suicídios podem ser evitados. E a gente consegue detectar um câncer e muitas vezes curar, e não consegue detectar uma pessoa que está do nosso lado pedindo ajuda. São aquelas pessoas que estão muito alegres, de repente ficam tristes. Aqueles jovens bem rebeldes, que às vezes parece que pedem para apanhar, que nem diz ali na nossa leitura inicial, na nossa mensagem. A educação nossa, dos nossos filhos, e estar atentos a tudo isso. Né? Então, 32 pessoas a cada 45 segundos, conforme a Organização Mundial de Saúde, no Brasil acontece suicídio. A cada 45 segundos. E olha só, gente, o CVV existe no Brasil já há 56 anos, que mais à frente eu vou falar sobre o CVV para vocês. Quando saiu aquela minissérie, lembra aquela minissérie que saiu na net? São vários filmes, e eles falavam como a pessoa pode suicidar. Quando apareceu essa minissérie, aumentou-se em 500% o atendimento no CVV. 500%. O que significa isso? Uma sociedade doentia, que acredita numa ficção, num filme, e acabam se envolvendo de uma forma que venham ter pensamentos suicidas. Então, nós temos que prestar atenção e temos que falar sobre esse assunto, porque esse assunto já se tornou-se uma doença. Lembra a história da baleia azul? Né? Acho que todas as redes aconteceu. Naquela época da baleia azul, os números em suicídios aumentou, ficou em 59,9% dos suicídios aconteceram por causa dessa brincadeira. Ele perguntou-se para o CVV, qual é a posição do CVV com referência a essa brincadeira, porque parece que já tem outra rolando, né? E o CVV respondeu o quê? Que se existe pessoas que vão atrás desses jogos, vai acontecer jogos. Ontem foi a baleia azul, hoje é o boto cor-de-rosa, amanhã vai ser o passarinho cinza, e assim por diante. Porque isso demonstra que é a sociedade que está doente. É a sociedade que vai atrás do problema. Porque se não tivesse usuários, não teria o jogo. Né? Então, o suicídio hoje, ele, conforme as estatísticas, está em segundo lugar em causas de morte entre os jovens. Eu já sou contra e já vou explicar para vocês, vamos ver se eu vou conseguir convencer vocês. Então, conta-se que o suicídio é a segunda maior causa. Mas olhando aqui, eu já vou pular esse slide. Eu vou pular aqui direto e aqui direto. Se o suicídio está em segundo, o trânsito está em primeiro, certo? Só que o jovem que pega um carro e acaba se acidentando no trânsito, ele não está querendo cometer o suicídio? É ou não é? Uma pessoa que dá um acidente no trânsito, claro que pode ser problemas do carro, né? Pode acontecer, chegou a hora realmente, mas uma pessoa que alcoólatra, enche a cara e vai para o trânsito, também não quer suicidar? No filme Nosso Lar, o que aconteceu com o nosso irmão André Luiz quando chegou lá? Eles não acusaram ele de suicida? Para quem já leu o livro ou para quem assistiu o filme? E ele ficou espantado, porque ele disse, não, mas eu não me suicidei. E daí, conforme as lembranças da vida dele, o que tinha acontecido? Ele bebia enquanto estava encarnado. Ele usava o uso do tabaco. Ele não cuidava do seu corpo, ficava até altas horas na boemia. Então, é uma forma de suicídio. Por isso que eu venho alertando os irmãos que, de repente, esse número aqui, ó, suicídio, de repente, está em primeiro lugar. Triste em saber. E depois vem HIV, que é aquela infecção que todo mundo, quando surgiu, todo mundo pensou que ia ser muito triste para os jovens. Mas está atrás do suicídio. E a violência também está em quarto. Esse aqui é um dado da Organização Mundial de Saúde de 2012. Todos os slides que eu estou trazendo para vocês, tudo para vocês é baseado dentro de fontes seguras. Esse aqui é um dado que eu estou apresentando essa palestra em toda a região norte. É um dado que eu estou apresentando, só que os meus amigos vêm conversar comigo e depois dizem, não, Gorete, eu acho que em 2017 aconteceu mais do que 9. Sim, pode ter acontecido.
mas não foi computadorizado, por isso não é lançado, e a gente acaba lançando. Deixa eu só voltar aqui para ver se esses slides aqui. Sobre a morte por suicídio 2016, gente, entre 2011 e 2016. O que eu quero demonstrar para vocês nesse slide aqui é a diferença entre homens e mulheres. Então, para 6 mil, durante esse período aqui, foram 62.804 mortes por suicídio. 21% foi de mulheres, mas 79% foi de homens. Porque para cada morte de uma mulher, 3 são de homens. Vários estudos foram feitos e constatou-se que os homens, por serem mais corajosos, também por causa do uso de drogas e álcool, eles são mais agressivos. Então, eles acabam cometendo mais suicídio do que as mulheres. Embora que as mulheres tenham mais tentativas. As mulheres têm mais tentativas do que homens. Esse número também assusta bastante, né, de 2011 a 2016, no Brasil. Então, Santa Catarina está em 6º lugar. Antigamente era Rio Grande do Sul, tanto que o projeto de ligações do CVV iniciou-se com o número 141, iniciou-se em Rio Grande do Sul, por decorrência do grande índice de suicídio lá entre as tribos indígenas. E hoje, então, ele já se encontra em 3º lugar, mas Santa Catarina já está em 6º. O que eu gostaria de chamar a atenção de vocês, meus irmãos, é para esse número aqui. Casos de suicídios a partir de 60 anos. É o maior índice em todos e ganha até dos jovens. O que está acontecendo com aquelas pessoas que doaram a vida inteira por alguém, e com certeza não foi poucos, ajudaram a criar netos, e agora, nesse momento, onde nós sabemos a importância, a nossa responsabilidade de cuidar dos nossos idosos, está acontecendo isso. Aonde está a nossa falha? Que as pessoas, quando chegam na melhor idade, acabam desistindo da sua vida. Então fica um alerta para nós, que temos ainda essas pessoas sobre a nossa responsabilidade. Conversando na quinta-feira com um grupo de jovens de Mafra, eles levantaram a seguinte hipótese. Será que pode ser que a tecnologia está tão avançada e os velhinhos não estão conseguindo acompanhar essa tecnologia? Nem nós conseguimos. Eu não me sinto tão velha perante meus filhos, não consigo? Imagina a minha mãe ou a minha avó. Jamais. E de repente eles estão se sentindo inúteis perante tudo isso? Então fica um pontinho de interrogação para a gente conversar, né, gente? Olha a nossa responsabilidade. Nós somos responsáveis um pelo outro, que nem eu já havia comentado. E esse número aqui também, embora baixo, 1,7%, mas olha a idade. 5 anos, nós brincávamos de boneca. E tem crianças de 5 anos pensando em suicídio. É um assunto sério? É. E precisamos conversar. Então, gente, vamos falar sobre o suicídio. O suicídio não é mito e nós temos que falar sobre esse assunto. Casas espíritas, por favor, né? O suicídio dentro da visão espírita. Hoje eu vou falar pouco, mas temos que falar. Por quê? Porque as pessoas, a gente recebe nas nossas casas espíritas muitas pessoas que têm depressão. E a depressão é um grande índice do suicídio. Então temos que falar sobre esse assunto para eles verem que eles não estão sozinhos, para eles encontrar um ombro amigo e poder desabafar, poder conversar. Porque o que é o atendimento fraterno? Vocês devem ter o atendimento fraterno na casa, né? O que é o atendimento fraterno? É o trabalho do CVV. Só que lá no CVV a gente não pode falar de religião, porque o CVV não tem religião. Mas aqui a gente pode. E o CVV é a mesma coisa. Só que ainda a gente tem uma grande ferramenta aqui dentro, que é a visão do futuro. Nós podemos falar da vida após a morte. Vamos ver se vai... Esse cara aqui, assim, ó. Por que eu trouxe ele? Para dar um depoimento. Porque nas primeiras palestras que eu estava dando, não era em casa espírita, era em empresas, as pessoas abordavam e diziam assim, ó, mas eu acho que a pessoa comete suicídio quando não tem Deus no coração. E não é assim. A gente sabe.
Senão não teria tantos suicídios entre pastores, padres, tantas pessoas ligadas a igrejas, que a gente sabe que tem. Então eu trouxe ele para dar um testemunho. Vamos ver se vai passar, meu amigo. Eu enfrentei num determinado momento da minha vida o desejo de morrer. Foi uma experiência terrível de não saber onde me segurar, de não saber lidar comigo, com os meus sentimentos, com os meus pensamentos. E eu que tantas vezes já pude auxiliar pessoas com essa mesma dificuldade, de repente não sabia encontrar uma resposta que me ajudasse a viver. Desde então eu tomei um respeito muito grande por esse quadro. E eu tenho, por onde vou, alertado as pessoas de que a gente preste atenção naqueles que estão ao nosso lado, que enfrentam tristezas além da conta, mas às vezes ela é patológica. E quando essa tristeza dura muito tempo dentro de nós, ela pode ceifar o nosso desejo de viver. Setembro Amarelo é uma grande campanha no mundo todo que nos ajuda a pensar nos que estão tristes além da conta, de repente cruzando esse limiar perigoso que nos leva a querer desistir da vida. Preste atenção naqueles que estão próximos a você. Pode ser que eles estejam necessitados da sua ajuda, pode ser que eles estejam precisando de uma ajuda médica para que essa tristeza não prevaleça, para que o pior não aconteça. Tá. Mas aí eu deixei os vídeos tudo ali, se vocês quiserem passar novamente e ver. Né? Ele ficou paradinho ali, mas eu para entender a mensagem. Padre Fábio de Mello. Uma pessoa que com certeza teve uma preparação imensa, né, no plano espiritual, para ser um grande líder. E nessa reportagem ele veio falando que ele também teve pensamentos. Também veio o fio dele, como disse a Nossa Senhora inicial, ficou embolado. Então, se ele teve isso, imagina nós. Imagina os nossos irmãos que não entendem de nada de vida após a morte. Então, gente, eu falo para vocês, tem muita gente precisando da nossa ajuda. Porque hoje eu posso ajudar e amanhã eu posso ser ajudado. Porque isso também pode acontecer comigo. Porque não, eu sou um ser imperfeito, falível a isso. Então, olha a nossa responsabilidade. E de vocês a partir de hoje que já têm esse conhecimento. Todos somos responsáveis um pelo outro. Estamos nessa escola para ajudar um ao outro. Nessa escola dá para passar cola, né? Porque lá na escola normal não dá para passar cola, mas aqui dá. Meu querido, não está indo. Isso. É que cada computador é um formato, né? Então a gente vai para uma casa, vai para outra, mas não tem problema. A mensagem vai ser passada. Isso. Agora a gente vai falar bem certinho, então, sobre agora o que é o CVV. Né? Porque a gente sabe, o padre Marcelo passou ali, ele disse que nós temos que prestar atenção no outro, nós podemos ajudar o outro, né? Então agora, vamos ver algumas causas e sinais da depressão, que é um dos grandes mal, que levam a pessoa ao pensamento suicida. O que causa a depressão? Alguns é o problema de saúde, como o padre também comentou, questões financeiras. Nós ainda somos muito apegados à matéria. Precisamos dela para sobreviver. Muitas vezes não sabemos dividir uma coisa da outra, fazer o equilíbrio. Os efeitos traumáticos e estressantes podem levar à depressão. Fatores físicos, envelhecimento, talvez seja isso também uma das causas que os nossos velhinhos estão tirando a sua própria vida, né? Uso de álcool e drogas, olha a nossa responsabilidade. Nós que sabemos que isso também é um suicídio. E quais são os sinais da depressão? Olha agora, vamos fazer um cursinho rápido para todo mundo sair craque hoje. Pensamentos ruins. Aquele pensamento que diz assim, pode estar o maior sol. Meu Deus, hoje vai chover. Hoje não vai dar certo. Não vou nem tentar aqui, não vou tentar. É um pensamento ruim, né? É um sinal de depressão. Falta de interesse em prazer a realizar as atividades. Não, hoje não. Vou fechar para amanhã. Daí chega amanhã, não, hoje vou deixar para amanhã. É que nem eu quando penso em dieta. Alteração do peso, né? Ou a pessoa emagrece muito porque não tem apetite, ou acaba
achando na alimentação uma fuga e acaba engordando. Diminui muito, dorme muito ou não dorme nada, precisa do medicamento para dormir. Dificuldade de concentração, aquela falta de energia. A culpa. A culpa é uma das causas que mais leva à depressão. Tanto que nós trabalhamos nas escolas, não sei se aqui acontece, mas na minha cidade acontece muito, de jovens se mutilarem. Já ouviram falar disso? Isso. Os jovens chegam numa certa idade da vida, que a gente sabe muito bem que é o processo reencarnatório, onde se completa, e eles não sabem explicar as dores. Então, o que eles dizem? Prof, eu me corto para mim expressar uma dor que eu não sei explicar o que é. Olha que triste, gente. E está provado que a pessoa que suicida, ela não quer acabar com a vida. Ela quer acabar com uma dor. Uma dor que ela não sabe expressar o que é. E também sabemos que para cada suicida, tem de 7 a 10 pessoas que automaticamente ficam interferidas, sofrem com isso. E o pior de tudo é que começam a ter os pensamentos suicidas também. Por quê? Por causa da se sente culpados. Por isso, volta a falar. A importância da gente falar sobre esse assunto. E também, um dos sinais, depois, vem os pensamentos suicidas, é claro. Né? Com tudo isso daqui, eles acham que, ceifando a sua própria vida, eles vão resolver o seu problema. Mas olha só, como eu falei no início, nós não estamos sozinhos. Ninguém está sozinho. Olha que maravilha. Além de termos o nosso guia espiritual que já nasce com a gente, mas muitas vezes a gente não ouve eles, nós temos os nossos anjos da guarda encarnados, que eles estão aqui para nos ajudar. Mas nós temos que acreditar nisso. Como na oração inicial falou, na nossa mensagem do Momento Espírita. Nós temos que acreditar. Porque se nós não acreditarmos, nós não vamos fazer nada. Ah, você vê isso há 56 anos, então não precisaria mais ser suicídio? Não, nós não podemos interferir na vida do outro. Nós temos que respeitar. Se a decisão é dele, a gente tem que respeitar. Né? Assim como nossos filhos, né? Temos que respeitar a ideia deles. Então, vamos falar do CVV. Centro de Valorização à Vida. 188 é o canal nacional que há mais ou menos um ano se instalou no Brasil todo. Olha que legal. Né? A ligação é 24 horas, então você pode ligar para esse número gratuito, pode ligar do celular, não precisa nem ter crédito, só tem que ter bateria. Pode ligar do orelhão, pode ligar do telefone à casa. Talvez você demore um pouco para ser atendido, porque nós somos em poucos voluntários. Nós recebemos no nosso mapa, todos os dias, no nosso celular, o coordenador, a quantidade de ligações. E eu acabei de ver no celular qual foi o mapa de ontem. Porque sábado para domingo é a maior quantidade de ligações que tem. E a maior perca também, por falta de voluntário. Então, hoje nós tivemos 16 mil ligações, ontem, no Brasil todo. Só que dessas 16 mil, 6 foram ligações perdidas. 6 mil. Muito, né, gente? Então, a gente fica angustiado de saber que são 6 mil pessoas que tentaram ligar para a CVV e não conseguiram. Então, existe há 56 anos no Brasil, nós somos mais ou menos 92 postos. Eu digo mais ou menos porque todos os dias estão sendo criados novos postos. Conversava um pouquinho com o nosso irmão aqui, ele disse que existe um trabalho parecido com esse aqui na nossa região. Olha que legal. Somos em mais de 2.500 voluntários. Em 2017 foram de atendimentos, 2 milhões de atendimentos. Só em 2017. Após a implantação, que foi no finalzinho do ano passado, na nacional todo, o número dobrou. Foram para mais de 4 mil ligações durante o ano. Formas de atendimento. Então, tem o 188, né, que é a forma de ligação telefônica. Tem de chats, né, que é online, que você liga lá no www.cvv.org.br e vai ter uma pessoa lá disponível a atender você. Por e-mail, que é atendido entre horas, e o pessoal. Lá em Rio Negrinho, nós temos o nosso posto há 14 anos. E eu tenho a grata satisfação de ser uma voluntária. O trabalho me apareceu, já fazia anos que estava sendo convidada, até que criei a maturidade e há 4 anos estou no CVV. Hoje eu sou coordenadora, até agora no final desse mês, e eu digo para vocês que de todos os trabalhos voluntários que eu fiz em toda a minha vida, o CVV mudou a minha vida. Por quê?
Porque para você trabalhar com o outro, você tem que se trabalhar primeiro. E isso nada mais do que a reforma íntima. Que o nosso querido Allan Kardec vem falando. Olha que maravilha. Porque para você conseguir enxergar o outro com os olhos dele, você tem que estar preparado. Né? Então, fica aí o despertar para vocês, de repente, porque em todas as cidades que eu vou, tem uma pessoa que diz, oh, que legal, a gente podia montar aqui um posto. Nós apadrinhamos ano passado São Bento e esse ano vamos apadrinhar Itaiópolis. E já tem canoinhas na fila. Olha só que legal, gente. Eu fico muito feliz e até me emociona quando eu falo sobre isso. Então, esses são os slogans. Esse quadro ficou um pouco... Vamos ver se a gente acha aqui. Eu acho CVV, mas acho que Porto União, né? Acho que Porto União eu não tinha visto ainda. Nós fazemos parte da região Catarina. Então, é a maior região em números de postos do CVV. Tanto que eu tenho alguns voluntários nossos fazendo capacitação em Florianópolis hoje. Então, esses são todos os 92 postos que em 2017 estavam ativos. Vocês conhecem esse jornalista? Isso, André Trigueiro, deve ter algum livro dele na biblioteca de vocês. Ele é de Santos, ele é voluntário do CVV, estava com a gente no início do mês lá em Belo Horizonte, e ele é escritor espírita. E todas as obras dele são revertidas para o CVV. Olha que legal. Porque, claro, o CVV, por ser enorme, também tem custos. Né? E ele, então, faz essa parte de manutenção em dinheiro do CVV. Que legal, né? Parece-me que já tem outro livro dele nas bancas, só que a gente não chegou a receber ainda. Esse é o carro-chefe das nossas propagandas. Venha ser um voluntário, a gente faz preparação para os novos voluntários 2 vezes por ano no Rio Negrinho. Nós somos em 40 mil habitantes, né, amor? 40 mil habitantes. Infelizmente, temos só 17 voluntários. Os nossos PSVs, a preparação para novos voluntários, não é muito grande. É na base de 3, 4. Mas a gente dá PSV para mais pessoas, porque o nosso interesse é que as pessoas conheçam e divulguem que existe esse serviço. E quem se sentir à vontade, quem se sentir preparado ou chamado, vem trabalhar com a gente. Nós já estávamos em 8, quando assumi, hoje nós estamos em 17. Né? Nós trabalhamos 4 horas por dia. E quando a gente chega lá, nós fazemos o nosso zeramento. Né? Eu sou Gorete, imperfeita, cheia de problemas. Quando eu chego lá, eu penduro meus problemas e eu sou a voluntária. Atendo durante 4 horas, o meu plantão é sexta-feira à tarde, mas nós temos à noite, nós temos à madrugada. E quando eu retorno para a minha vida normal, eu vou no preguinho, meus problemas já não estão mais lá. Porque daí eu percebo que eu não tinha problemas. Que aquelas pessoas que nos procuram têm muito mais problemas do que a gente. E depois eu pergunto, então você vai fazer o bem? Não, eu vou receber o bem. Porque daí eu acabo percebendo que aquilo que eu estou fazendo não é para o outro, é para mim mesmo. E isso é um serviço voluntário. Então, nós atendemos através do respeito, nós respeitamos a opinião do outro. Se a vontade dele for se suicidar, a gente conversa. Mas se é a vontade, a gente tem que respeitar. Atenção, disponibilidade. Quando você está lá, é ele que liga e ele que desliga. A ligação pode durar de 15 minutos até 4 horas. Mas é o tempo dele que ele precisa para esvaziar o copo. Solidariedade, aquilo que a gente vem aprendendo nas casas espíritas, né? Porque aqui dentro é fácil a gente ser solidário, a gente ser caridoso, mas a gente vem aprender aqui para colocar em prática lá fora. Apoio, nós damos apoio emocional. Nós não temos nenhuma especialidade. Nós somos pessoas comuns. Desabafo, porque a gente acredita que a pessoa desabafando, ela vai conseguindo encontrar, ela ouvindo os seus problemas, ela vai conseguindo achar solução para os próprios, porque nós não podemos dar conselhos. Através da serenidade, que a gente tem que ter a compreensão e principalmente a valorização. Nós acreditamos que dentro de uma semente existe uma nova vida. Nós sabemos dentro da doutrina espírita que ninguém nasceu para ser mal. Se estamos nesse momento dessa forma, é porque nós não encontramos o bem ainda, mas um dia encontraremos. E assim é o CVV. O CVV também acredita que o outro pode achar a sua solução. 188, então, já fica para o conhecimento de todos. E eu trouxe 3 exemplares. Agora é o carro-chefe da minha cabeceira,
porque nesse mês de setembro aqui a gente tem que ler bastante, né? Então eu encontrei na biblioteca virtual esses 3 livros. Com certeza, vocês já conhecem, né? Que é Memórias do Suicida, da Ivone. Com certeza tem na biblioteca de vocês. É um livro bastante amplo, né? Então eu sugiro assim que vocês estejam bem preparados quando forem ler, porque fala assim, vários relatos de suicidas, é bastante triste, tá? Mas tem 2 aqui que eu gostaria de mostrar para vocês. E eu até queria pedir licença para vocês, nesse aqui, ó, Em Defesa da Vida, tá? É da FEB, e vem trazendo vários temas dentro do Evangelho. Eu até tirei no rascunho aqui. Mas tem uma questão que eu gostaria de pedir licença para vocês, que está no Livro dos Espíritos, que diz assim, na questão 944, que diz assim: o homem tem o direito de dispor de sua própria vida? Foi a pergunta que Allan Kardec fez aos nossos espíritos de luz quando montou o Livro dos Espíritos. E a resposta foi a seguinte: não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. Né? Então sabemos que somos movidos por leis. E a lei divina nos ampara a vida. Então que possamos nós proteger a nossa vida e ajudar a cuidar da vida do outro. Esse livro aqui também, meus irmãos, é maravilhoso. Ele vem trazendo perguntas e respostas, tudo o que você precisa saber sobre esse assunto. Olha só que legal. Então, fica a dica para vocês. Esses livros é bem fácil de deixar na biblioteca virtual. Então, quem se interessar por esse assunto, que quiser conversar, o mês de setembro ainda nós temos uma semana, né? Para falar sobre o Setembro Amarelo. Sei que tem professores aqui, sei que tem líderes de centros comunitários. Vamos falar sobre esse assunto. Um assunto que agora vocês são tão responsáveis quanto eu de divulgar. Para a gente conseguir chegar naquelas pessoas que estão com os fios embolados, com aqueles pensamentos ruins. Pois, se conseguirmos nós fazermos com que a pessoa desista do suicídio, uma vida só, se a gente conseguir salvar, a gente já vai ganhar muito. Porque sabemos que ela não está sozinha. Além dos encarnados que estão com ela, a família, que pode ser afetado se ela venha cometer o suicídio, também nós temos os nossos irmãos desencarnados. Então, meus amados, fica aí a dica. Agradeço a casa pela oportunidade. Ricardo, brigadão. Eu sei que não foi por acaso que eu estou aqui, tá? Mas é uma grande satisfação poder passar um pouquinho sobre esse conhecimento. E que vocês possam ir para casa com essa reflexão. Tá ok? Um beijo no coração de todos. Um bom final de restinho de domingo. E obrigado e devolvo a palavra.